Raquel, vamos conversar agora então ao vivo com a economista-chefe da consultoria AC Pastor, a Paula Magalhães. Paula, boa noite, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN com a Raquel e comigo. Paula, logo de cara a nossa primeira pergunta, essa recuperação do emprego registrada pelo IBGE versus a deterioração da renda registrada pelo IBGE. Na sua avaliação, qual desses aspectos você considera que prevalece no que vem aí pela frente? Primeiramente, boa noite, William, boa noite, Raquel, boa noite a todos que estão assistindo. Eu considero que, em primeiro lugar, essa queda do desemprego ela não é em tanto boa notícia assim, porque se a gente vê o nível da população ocupada, que é todo mundo que está trabalhando, seja no emprego formal, informal, bico ou não, ela ficou estável. Então, ficou mais ou menos estável, né? Cresceu um pouco. Então, parte dessa queda de desemprego foram pessoas saindo da taxa de participação, porque a taxa de desemprego é o total de pessoas sem emprego sobre quem está procurando. Então, se cai o número de pessoas que está procurando, cai o desemprego também, por uma questão de matemática, né? Raquel? Então... Oi. Você concluiu, Paula? Desculpe. Não. Então, eu ia continuar que tem essa questão que a queda do desemprego não é inteira uma boa notícia e essa questão da renda é péssima, especialmente para consumo no ano que vem. Raquel, agora você. Paula, a queda da renda é provocada principalmente pela inflação, é uma queda do rendimento real do brasileiro. Para o ano que vem, a expectativa de boa parte dos economistas é que a inflação desacelere um pouco dos atuais 10% para o topo da meta do Banco Central de 5% ao ano. Esse cenário de desaceleração da inflação também é o seu? Sim, o nosso cenário da consultoria, por enquanto, é de uma desaceleração da inflação, que vai sair de mais de 10% esse ano para uns 5% no ano que vem, em razão de uma forte desaceleração da economia, que vai ser provocada pelos aumentos de juros do Banco Central, que a gente já começou a sentir, né? Vamos lembrar que os juros começaram o ano a 2% ao ano, o primeiro aumento foi lá em março. Então, tivemos aumentos sucessivos desde então, começamos a sentir agora no final do ano e o desemprego vai começar a sentir, imagino, né? Porque a gente viu o dado de outubro hoje, né? Ainda temos dados de novembro e dezembro. E a nossa projeção para o crescimento do ano que vem é uma leve recessão, ao redor de 0,5%, né, de queda do PIB. É para indicar que, embora tenha esforços fiscais importantes do governo no ano que vem, eles não serão suficientes para conter a forte contração na economia que o aumento de juros vai provocar. Paula, você já indicou um cenário para o qual eu ia levar você diplomaticamente a falar, levar os economistas a falar de política, né? Inevitável. Mas você já indicou o cenário, né? Um cenário de contração num ano eleitoral, com demandas por reajustes, por exemplo, que foram incitadas pelo próprio presidente da República, no caso aí dos servidores públicos. O que vai acontecer na sua avaliação? Eu não sei no final quanto que o governo vai conseguir colocar no orçamento de reajuste, mas a gente está tendo uma pressão muito grande em cima de reajuste de funcionários e realmente, né, você vê uma categoria sendo contemplada, você começa a pensar por que não eu? O ideal seria que o governo falasse que nós estamos nos tempos de vacas magras e que não dá para dar aumento para todo mundo, ou se fosse para dar, que desse, né, de maneira igual, não apenas aquela base dele, né, que ele considera mais fiel, senão você acaba gerando esse cenário de insatisfação no setor público inteiro. Mas a gente não sabe ainda como que vão se dar essas negociações, né? O Congresso está de férias, eu ainda não tenho uma expectativa exata do que vai acontecer em termos de aumento, mas o cenário de fato está complicado. Raquel, para amarrar a conversa com a Paula. Paula, que tipo de impactos pode gerar na economia todas essas demandas por mais gastos públicos em ano eleitoral? Desvalorização do câmbio? Que impactos você antecipa? A minha posição e a nossa posição da consultoria é que essa PEC dos precatórios foi o fim do teto de gastos. Então, o que a gente está vendo é que, sim, a gente fez uma PEC em nome de uma certa contenção ou mantendo o teto de gastos, mas aumentou o gasto em mais de 100 bilhões.
Então, acho que nós vamos começar a ver os efeitos, sim. Nós já temos um câmbio extremamente desvalorizado. Nós, em algum momento, lá para outubro, a gente teve um câmbio um pouco mais apreciado. A gente perdeu tudo isso ao longo da discussão da PEC dos precatórios. Acho que ficou claro o que aconteceu. As taxas de juros de vários vencimentos, né, as mais longas, estão todas acima de 10%. Nós já estamos vendo efeitos no preço. E esses efeitos no preço dos ativos, né? E esses efeitos no preço dos ativos são repassados para a economia através dos juros que as pessoas pegam para emprestar, pessoas, empresas, o câmbio acaba sendo repassado para a inflação. E ano que vem, sendo um ano eleitoral, vai ser um ano de muitas pressões e a gente não sabe como o governo vai ceder. A gente sabe que vai ser uma eleição conturbada, mas a gente não sabe quanto. É possível que tenha novas desvalorizações do câmbio, ou no mínimo é difícil ver um cenário de apreciação que alivie câmbio, por exemplo, e depois o repasse para a inflação. Paula Magalhães, economista-chefe da assessoria Pastore, nosso obrigado, da Raquel e o meu, pela participação. Boa noite, Paula. Muito obrigada, boa noite a todos.